Fala pessoal, estou aqui então para o nosso último vídeo do pré-aula, no qual a gente vai fazer uma introdução à questão dos números complexos, tá gente? Qual que é a importância dos números complexos, né? Ou melhor dizendo, análise complexa, né? Então, até um certo momento da história a gente tinha apenas o conjunto dos números reais, né? E em um certo momento começou a aparecer esses números complexos, que são os números imaginários, né? Que nós não temos certeza que eles existem, mas nós imaginamos que ele exista, tá? Aí você fala, nossa, mas eu estou saindo então de uma situação de algo que é real para algo que é imaginário. Sim, e aonde isso vai ter aplicação? Tem, e tem muita. Tá? Então a análise, né, complexa, ou tomar-se o conjunto dos números complexos, formado então por uma parte real mais uma parte imaginária, tá? Ele vai atribuir conceitos tanto da engenharia quanto da física, tá? Tendo algumas das suas importâncias, né, que eu posso citar aqui no momento, a dinâmica dos fluidos, tá? A teoria do potencial, tá? Potencial elétrico, funções harmônicas, eletrostática e gravitação, tá? Ou seja, são problemas comuns que abordam uma análise complexa, tá? Dentre elas, dentro do ramo matemático, ou seja, elas vão entrar como soluções de equações diferenciais parciais, cálculo de variações e análise harmônica, tá? E principalmente num próximo conteúdo que nós vamos estudar futuramente, que são chamadas integrais de linha, tá? Onde que o domínio dessas funções é o conjunto dos números complexos. Tá? Então a gente vai estar trabalhando com isso. Então é bom que a gente saiba o que são esses números complexos. Tá? Então, como eu disse anteriormente, né, você deve ter se lembrar alguma coisa desse número complexo, essa parte imaginária, e falar: número complexo é a raiz quadrada de um número negativo, né, a raiz quadrada de -1, que não existe dentro do domínio dos reais. Perfeito. Tá? Mas da onde que surgiu isso? Né? Vieram, muita gente acredita que veio da equação do segundo grau, né? Por causa do delta, extrair a raiz quadrada de delta. Mas na verdade não. Tá? O surgimento dos números complexos, né? Ou números imaginários, ele se deu, tá? Para a resolução de equações cúbicas. Tá? Então, equações do terceiro grau. Do seguinte formato, né? X ao cubo, mais alguma coisa ao quadrado, mais alguma coisa à primeira ordem, mais um valor constante igual a zero. Tá? O que nós temos é que durante esse estudo, né, você teve ali a Itália, italianos que tiveram muito tempo estudando a resolução de equações polinomiais, tá? Exatamente por ver que elas podem representar várias coisas, igual uma expansão da sede de uma expressão por Taylor ou por Maclaurin, né? Você pode escrever uma expressão qualquer através de uma expansão polinomial. Tá? Então eles basaram muito tempo trabalhando em cima dessas equações polinomiais. Tá? E para equações cúbicas, você teve ali dois italianos famosos, que foi Cardano e Tartaglia, né? Que para esse tipo específico de equação cúbica, né, x ao cubo mais px mais q igual a zero, você poderia determinar as soluções desta equação através dessa expressão, né? Então, x é igual a raiz cúbica de menos o valor de q sobre 2, mais a raiz quadrada de q elevado ao quadrado sobre 4, mais p elevado ao cubo sobre 27, mais a raiz cúbica de menos q sobre 2, menos a raiz quadrada de q elevado ao quadrado sobre 4, mais p elevado ao cubo sobre 27. Tá? Isso te levaria, então, a encontrar as soluções dessa equação. Porém, tá? Em determinados momentos, isso gerou-se alguns problemas, né? Quais foram eles, né? Ou qual foi ele, tá? Então, vou tomar aqui como exemplo essa nossa expressão, né? X ao cubo menos é igual a 15x mais 4. Vou deixar ela do formato lá da expressão de Cardano-Tartaglia que a gente viu no slide anterior, tá? Então, x ao cubo vai menos 15x menos 4. Ela é igual a zero. Perfeito? Ou seja, nós temos o nosso P sendo menos 15 e o nosso Q sendo menos 4. Tá? A gente chega nessa expressão. E tentar determinar as soluções. Lembrando que uma raiz cúbica ela tem até
3 soluções reais, tá? Ela pode ter até 3 soluções reais. Tá? Então, por substituição direta, né, era fácil verificar, por exemplo, que uma solução dela é 4. Por quê? 4 elevado ao cubo é 64. Né? 15 vezes 4 são 60, 60 mais 4, 64. Ou seja, o 4 ele satisfaz. Então, eu tenho uma solução real. Tá? Só que se eu aplicar essa expressão, né, lembrando que ela pode ter mais 2 soluções reais, pode, não quer dizer que necessariamente tem. Né? A forma de Cardano-Tartaglia, nós teríamos a seguinte relação. X vai ser igual à raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de menos 121. Tá? Mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz de menos 121. Tá? Raiz 121 seria 11, né? Mas menos a raiz 121 não existe um valor para aqui multiplicado por ele mesmo de menos 121, pelo menos para o conjunto dos reais. Tá? Ou seja, as soluções desse tipo, até esse momento então, eram chamadas de casos irredutíveis, ou seja, eu tinha 2 soluções onde eu não podia reduzir mais do que isso, já que o conjunto dos reais não me possibilitava avançar nessa resolução. Então eu teria uma solução apenas que era 4, que é a solução real. Tá? Mas as outras soluções que satisfazem essa equação não eram possíveis ser determinadas. Então, elas são chamadas irredutíveis. Né? Então, pois a raiz quadrada de um número negativo ela é inexistente para o domínio ou conjunto dos reais. Ora, não existe valor real que elevado ao quadrado retorne um valor negativo. Tá? E realmente não existe um valor real que faça isso. Mas aí que vem, né, um cara chamado Rafael Bombelli, tá? Que também italiano, tá? Que ele passou a considerar a seguinte, né? Então ele foi o precursor à ideia dos números complexos. Então ele considerou, x igual a 4 seria a solução real. E as outras duas seriam soluções o quê? Imaginárias. Uma, o conjugado da outra. A relação de conjugado quer dizer que você pode inverter a relação do sinal da parte imaginária. A gente vai estar vendo isso na aula, tá? Então ele falou, olha, essa é a solução real, essas outras 2 soluções que a gente não consegue determinar, elas são soluções, então, imaginárias, tá? Elas são existentes, né? Mas elas estão no campo da imaginação, tá? Então, a partir daí, né, o conjunto dos números reais já não foi mais o suficiente, tá, para a gente fazer tratamento de soluções de equações algébricas. Então, foi criado-se um novo conjunto, o conjunto dos números complexos, né, ou os números imaginários, no qual vão englobar, então, tanto o conjunto dos números reais acrescidos desta parte imaginária. Tá? Depois de toda essa discussão, um pouquinho mais para frente, Leonhard Euler, né? E ele um pouquinho, né? Quase 200 anos, né? Um pouco menos, né? De 200 anos depois, tá? Ele ajudou a implementar uma simbologia para esses valores imaginários, tá? E ele introduziu então a unidade imaginária sendo igual a I, para representar a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, a raiz quadrada de um número negativo. Logo, por exemplo, raiz de menos 121 poderia ser descrita como raiz de 121 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 121 seria 11, tá? E a raiz de menos 1 seria representada por I, que seria essa parte imaginária. Tá? Agora, por critério prático, tá, gente, da engenharia elétrica, a gente vai utilizar a simbologia para a unidade imaginária, não o I, mas sim o J. Tá? Então, a elétrica usa J, por mais que Euler tenha definido ela como I. Tá? Isso acontece por questão do plano complexo, que é o plano de Argand-Gauss, que a gente vai estar vendo na nossa aula, tá? Que a parte imaginária, né, o conjunto dos números imaginários, ele está referente ao eixo vertical. E como ele está referente ao eixo vertical, e o eixo horizontal é o eixo real, nós passamos a ter uma representação vetorial. E lembra que o que está na vertical é representado por J, né? E o que está na horizontal é representado por I na lógica vetorial.
certo? Então a gente passa a usar o J para fazer referência ao plano de Argand-Gauss, tá? E depois na aula, então, a gente vai estar conversando sobre a questão das definições de número complexo e a forma de operar com eles e as suas possíveis formas, tanto retangular ou forma algébrica e sua forma polar. Tá, gente? Então, aguardo vocês na aula para a gente discutir essa questão dos números complexos. Grande abraço, fui!